Poucas pessoas sabem que os povos indígenas não têm religião, mas sim espiritualidade, né, Cacique? Exatamente. Num país de muitos credos, muitas seitas, religiões, muitas filosofias místicas, muitas crenças, dizem que existe no mundo 34 mil religiões, crenças, e povos inteligentes, universitários. Não é gente besta, não. Não é gente ignorante que chega a crer em pedra, em energia, em folha, em chá, em tantas coisas, em cruz, outros em objetos, outros na feitiçaria, outros na figa, enfim, não quero entrar em detalhes, porque o Brasil é um país repleto de misturas de povos europeus, afrodescendentes, brancos, índios, orientais, e é lógico, o resultado é surgir uma série de doutrinas. Mas o problema é que algumas doutrinas escravizaram os índios, massacraram os povos, proibiram, mexeram na cultura, não só dos índios, não só dos brancos, mas deles próprios. Algumas igrejas proibiam a televisão e ainda proíbem. E tais igrejas, depois de cortarem de comunhão, excomungar a pessoa que assistia a televisão, hoje elas têm programas de televisão. E agora como vão ficar essas pessoas que foram cortadas, expulsas e perderam a fé por costumes de povos e religiosidade? Isso é religiosidade. O índio não tem religiosidade. O índio tem espiritualidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. A partir da baforada da fumaça de cigarro do avô do universo. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Apareceu o ser humano em forma de redemoinho. No fundo, não seria o mesmo? Mas nem toda a pregação é assim tão flexível. E disse Deus, haja luz e houve. Dançar não pode também. Dançar eu posso, mas para Jesus. Índios num batismo em massa nas águas do Rio Negro. Os pastores dizem que é um ato de renúncia e muitas vezes de adesão irrestrita a um novo conceito de Deus. A partir de 1914, quando começaram a chegar aqui, os padres salesianos foram proibindo tudo. Malocas coletivas, rituais, línguas. Disseram, através dos missionários, disseram que a nossa cultura era do demônio, coisa do demônio. A nudez dos índios era considerada obscena. Era assim uma espécie de tanga? É espécie de tanga, assim. Chamava coelho para não ensinar os padres, Horácio, como todos os de sua aldeia, também chegou nu ao colégio há mais de 50 anos. Mas os padres o transformaram no primeiro alfaiate indígena da Amazônia. Quer dizer que quem vestiu os índios de Aueretê, na verdade, foi o senhor? Foi nós mesmo. É nós mesmo. Há entre os evangélicos quem busque conciliar transcendência e vida concreta. Então alguém precisa cuidar da saúde do índio, da vida do índio, do bem-estar social do índio. O esforço ecumênico de salvar a alma sem acabar com a tradição. Para que o Evangelho possa entrar no coração destes povos sem destruir os valores que eles já trazem, a cultura maravilhosa que eles conservam até hoje. Tem dois tipos de índios. Existe um índio específico, que é o caso da minha sogra, do meu sogro, que é o índio tribal, que ele não quer nem aprender português, não quer nem saber da outra cultura, ele é fechado na sua própria cultura, ele é introspectivo e imutável, e não se altera. É como o caso do cigano, o caso do judeu, que quanto mais perseguido, mais judeu ele é. Quanto mais perseguido o cigano, mais cigano ele é. Então, são pessoas que têm a cultura como os índios
específico, sua espécie é tribal. Ele vive a cultura fechada. Esses têm muita dificuldade, burro, de se adaptar a outra cultura, de sair da aldeia e para outra cultura. Verdade. A minha mãe não aprendeu a falar português. A gente em casa só falava nosso idioma, tucano. Ela falava tuiuca. Como ela é da etnia diferente, da fronteira, os tuiucas são de lá. E eu aprendi a falar o idioma dela e ela falava com o idioma do meu pai, que é tucano. E nunca quis aprender o português? Não, ela nunca sentou na cadeira, na sala de aula, para escrever também. Curiosamente, nós temos o caso do segundo tipo de índio, o índio genético. O índio genético é aquele, como você, se você é brasileiro, você tem um pouquinho de índio dentro de você. Alguém pergunta, será que o índio crê em Deus, crê em anjo, crê em demônio, crê em espírito, tem alma, índio tem alma? Cada um faz um questionamento, um pré-julgamento do índio. E é importante saber que muitas doutrinas não indígenas de igrejas não percebem que os demônios de hoje começam a virar os anjinhos amanhã. A televisão era um demônio, hoje virou um anjo, um veículo para divulgar. O rádio já foi um demônio, toca muitas modinhas, música do mundo. Hoje o rádio é um veículo. Olha só, os demônios de hoje vão virando os anjinhos amanhã. Algumas doutrinas o diabo era aqui, depois virou aqui, depois virou ali. E assim vai. Mas o indígena sim, ele conhece a Deus sem ter Bíblia, sem ter pergaminhos, sem ter papéis escritos. Os indígenas conhecem também a Deus pelos seus sinais. O índio sabe quando a onça passou sem ver a onça. Não precisa ver a onça. Ela deixa o seu sinal, deixa o rastro. Para o indígena, Deus fez tudo belo. Deus foi quem teve a ideia da criação. O passarinho, o ninho, a borboleta que antes era taturana, a rã que pula, o gafanhoto que salta, uma gotinha de água numa folha. Não é que isso seja Deus. Não, o índio não acha que isso é Deus. Mas ele crê que Deus sempre está comunicando. Queridão, ouça a voz de Deus. A todo tempo, todo instante, Deus está falando com seus filhos, com os homens, comigo, com você. É que nós não queremos ouvir a voz de Deus, nossos ouvidos estão agravados. Mas é importante você entender que o índio é diferente do PhDeus da faculdade. O PhDeus, ele estuda o ser humano e não aprende a ser humano. Ele estuda o bicho, o inseto, mas não aprende a admirar a beleza do bicho, a beleza do inseto. Ele não aprende a ouvir a natureza e toda a criação de Deus. Deus foi o primeiro que teve a ideia da criação. E na cultura indígena, nós também conhecemos Deus pelos seus sinais. Ou você acha que o índio também sabe que quem pendurou aquela lua não foi o homem? Quem pendurou o sol não é coisa de homem, é coisa de um Deus. Então, se você pensa que índio adora a lua, adora sol, adora estrela, muda de ideia, querido. O índio adora quem criou o sol, quem criou a lua, quem criou a estrela. E depois você vai saber por que muitas etnias dizem a mulher é filha da lua, porque na nossa sabedoria indígena é a lua que controla as águas e o ciclo menstrual da mulher. E que o sol é dos homens. É lógico, através do sol o homem descobre a colheita e lê os astros e as constelações estelares. Veja isto. Com vocês, Robson Miguel ou o cacique Tucumbó de Eguacá.
noite. Boa noite, como vai? Yandé Putunjo. Yandé Putunjo. Ok, Chayapuma. Chayapuma, ô, Chayapuma. Muito. Os povos indígenas, por serem povos ágrafos, que é uma palavra que poucos conhecem, né? Os povos ágrafos, como você sabe. Eu não sei. Ágrafos? Não tenho a menor ideia. Ágrafos são como povos que, por não ter tido a oportunidade de conhecer o papel e a caneta, a história nunca foi escrita em lugar nenhum. Sempre foi passada na oralidade. Isso dificultou a inclusão social do índio. Então, a ideia do índio cantar no nacional brasileiro na sua língua é que ele passa a se sentir como um brasileiro incluído, isso não um indígena engraçado. Excluído. O que é engraçado, porque quem devia se sentir excluído somos nós todos, né? Porque, exatamente. afinal de contas... O índio é ciumento com suas terras, porque com a África já não tem mais nada. Inclusive, no entendimento indígena, Deus fez o mundo, dividiu em 3 partes. Uma parte ele fez para os cambá. Cambá, em Guarani, quer dizer negro. Daí veio a expressão cambada, que quer dizer negrada, né? Pejorativo. Cambada, negrada. Cambá é África, lá só nasce gente negra. A parte de cima Deus fez para os juruá. Juruá é você. Juru quer dizer boca. A quer dizer cabelo, boca cabeluda. Boca cabeluda aqui quer dizer outra coisa, inteiramente diferente. Mas nós dizemos que... Alguém pode levar como ofensa até. Quem não é índio é juruá. Porque o que mais chamou a atenção dos indígenas, os índios não têm pelo no rosto. Sim. Nem nas axilas, nem na parte genital. Por isso que o índio é pelado, porque não tem pelo. Então, primeira coisa que mais impactou os indígenas foi quando apareceram as caravelas, desceram nos batéis, homens com aquele bigodão. Ô, Chondaro, Apã, quer dizer, guerreiros, corre aqui. Juruá, Pará, olha os boca cabeluda que estão saindo do mar. Aí ficou. Quer dizer, nós somos descobertos. Isso. Por uma boca cabeluda. Exatamente. Juruá, agora, boca cabeluda. Robson. E o lado de cá, Deus fez para os Ambuá. Nós aprendemos com a criança. Ou seja, na reunião de comunidade não tem essa história, tira as crianças porque esse papo é de adulto. Pelo contrário, a cultura indígena não tem creche. A cultura indígena não tem asilo de velho. O velhinho finda seus dias na comunidade. A cultura indígena não tem sistema de prisão. Prender a pessoa, polícia, não tem polícia. Curiosamente, sem discriminar, porque primeiro nos fizeram a respeitar, depois nos fizeram a permitir. Hoje já nos obrigam a aceitar por lei no Congresso. Um dia vão nos obrigar a querer ser gays. Não tem gay na cultura indígena. Estou explicando porque não podemos discriminar. Mas a cultura indígena não tem gays, não tem lésbicas, não tem estupro. Há um respeito com as crianças menores, há um respeito com a mulher. A cultura indígena não pode bater na criança, não pode castigar o ser humano, levar ao sofrimento. A cultura indígena, sim, ela ensina a aplicar disciplina. Curiosamente, não existe escola do mal, né? A criança vai crescendo, ela aprende o mal sozinha, na rua, com os amigos. Mas na cultura indígena, cultiva-se os dons do espírito. E enquanto o não indígena acha que tem que ter para ser, o índio, ao contrário, entende que você tem que ser para ter. É uma cultura desprendida de riqueza, que o que vale é o que você é, não aquilo que você tem. Na cultura não indígena, o herói é quem tem dinheiro. O super-herói é o que tem muito dinheiro, muitos bens, como se isso fosse um troféu, não importa a fonte. Alguns aí até de formas muito erradas adquirem valores e conquistam o respeito dentro da sociedade. A criança, para nós, nem se conversa em pé. A gente abaixa seu nível porque um dia eu fui criança. Nela está o novo recomeçar. A criança é a esperança de um mundo, quando estiver muito ruim, começar de novo. À medida que os ruins vão morrendo, depois de 50, 100 anos, a geração nova de crianças nasce pura, perfeita.
O espírito da criança, a ciência não se preocupou em estudar. Cuidado que a cultura indígena entende que nós somos seres espirituais, presos num corpo material. O não indígena é o contrário. Ele nasce achando que ele é um ser material e através da religião ele vai tentar encontrar experiências espirituais. Ou seja, a religião não existe para provar a existência de Deus. A Bíblia não existe para ser levada no laboratório, os biólogos, estudiosos, os cientistas, a analisarem como é Deus, pegar seus olhos, suas mãos, suas partes, estudarem. É o que muitos teólogos fazem. Eles não aceitam Deus na sua essência. Ele quer estudar Deus, mas não quer sentir Deus. Não quer sentir o Espírito de Deus que está puro na criança. Muitos admitem e dizem, muitos PhDs falam que o espírito do diabo, do mal, age no meio dos índios. O Espírito de Deus agiu primeiro, porque para Deus não existe acepção de pessoas. Independente de ser branco, negro ou índio, para Deus só tem uma raça. A raça humana, independente de cor, credo, e o mesmo carinho e preocupação que Deus teve com o branco, manifestando sua glória, seu poder e a sua existência, teve também com os negros e teve também com os povos indígenas. Por isso que nossa cultura também tem valores em RH elevadíssimos que a cultura não indígena não tem. Tem valores elevados no meio ambiente. O índio não fabrica lixo. A aldeia está sempre limpa. Nós não produzimos lixo? Não. Curiosamente não. Não. Isso faz diferença do índio uma grande pessoa. Faz diferença porque Deus fez o índio numa cultura diferente. Então cultura é cultura. Não deve ser imposta, deve ser primeiro respeitada. E curiosamente, Deus teve a primeira ideia de fazer o homem primeiro criança, puro. E isto é criação, isto não é religião. O índio não tem religião, ele tem espiritualidade, porque na sabedoria indígena nós somos seres espirituais, presos num corpo material. E para o índio não tem sobrenatural. Não existe uma diferença de separação do espírito sobrenatural e o espírito material. Para ele o espírito é todas as coisas. E a própria Bíblia Sagrada diz que o espírito penetra todas as coisas. O Espírito de Deus está na natureza. Quando você queima toda a floresta para o plantio, uma semana depois, sozinho, a própria terra por si só, ela dá novas folhas. Não existe ninguém debaixo da terra bombeando a água para que ela saia pelas cachoeiras sobre as montanhas. É o Espírito das águas, o Espírito de Deus que já se movia sobre a face das águas desde o princípio. E os povos indígenas não creem diferente, porque o mesmo Espírito de Deus que habita em você, se habitar em mim e habitar em qualquer pessoa de Deus, sentimos paz, independente de ter ou não a Bíblia Sagrada. Cuidado! Não existe nenhum versículo da Bíblia Deus tentando provar a sua existência. Espera aí, me dê uma chance. Eu vou provar que eu existo. Eu sou Deus. Olha o sol, olha a lua. Deus não está preocupado em provar a sua existência. A Bíblia não prova. Não existe para provar a existência de Deus. Não existe uma vez na Bíblia Deus fazendo algo possível. Ele é o Deus do impossível. Deus deixa o possível para você fazer. E é possível você crer em mim, no que eu estou falando. Porque o Espírito de verdade é a energia de verdade que habita nos povos indígenas. O indígena não conhecia a mentira.
A cultura do indígena só existe duas coisas: verdade ou omissão. Não é obrigado a falar, mas uma vez falando tem que ser a verdade. A mentira veio com a religião de lá, da Europa. É ou não é, bom? É verdade. A mentira vem da religião mesmo, porque nós sempre acreditamos nas palavras que nossos antepassados passam de geração para geração. Como somos ágrafos, todo conhecimento, ensinamento, a sabedoria, a forma como viver, respeitar o próximo, a cura, tudo é passado oralmente. Portanto, acreditamos naquela palavra. Por isso que existimos. Porque acreditando nas palavras do nosso antepassado, porque somos verdadeiros. Isso faz diferença de nós. Faz diferença porque o indígena sofre com a religião. A religião sempre escraviza o homem em algum segmento. Por mais que as religiões tentam dizer, na minha religião você vai encontrar a liberdade, você vai encontrar a salvação, o indígena entende que ser livre é estar livre. Se eu digo que sou livre, mas não estou livre, não adianta nada. E a Bíblia diz, em várias passagens, que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, dos abismos. Então o Espírito é aquele que penetra todas as coisas. O Espírito de Deus está em toda parte. Na cultura do branco, na cultura do negro, na cultura do oriental, na cultura indígena, na raça humana. Deus fez o mundo e dividiu em três partes. Uma parte Deus fez para os índios negros. Índio negro? Olha aí, são índios negros mesmo. Furam os narizes, as orelhas, também usam arco, flecha, constroem ocas. Olha só, são tribais. Tem o chocalho. Olha só, furam a orelha. Tem cânticos, danças. Você sabia que existe índio japonês? Poucas pessoas sabem, observam, que existem os povos primitivos originais orientais que são índios também. Olha aí. O que você me diz disso? Da mesma forma do lado de cá, quando Deus separou o mundo, fez em três partes. Uma parte para os índios negros, que na minha língua guarani chama-se cambá. Cambá quer dizer negro. Daí aquela expressão pejorativa dos portugueses, chamar os negros de cambada. Essa cambada, essa negrada. A parte de cima, Deus fez para os juruá. Quem não é índio, nós chamamos na língua tupi-guarani de juruá. Tudo que o branco sabe, ele corre lá e não quer guardar aqui. Põe no computador, põe na agenda, está nos livros. Aos brancos, Deus deu a sabedoria na escrita. Mas aos índios, Deus deu a sabedoria na fala. Os que realmente se interessam pela nossa cultura indígena e sobre a nossa espiritualidade, deveria, antes de julgar, combater, criticar, seria conhecer e nos ajudar. Porque como crerão se não há quem pregue? Como poderão receber a mensagem cristã numa época que deixaram os índios perceber que entre os cristãos existe ódio? Os mesmos que professam a Bíblia Sagrada deixaram o índio perceber
que católicos criticam e são inimigos dos protestantes. Protestantes perseguem, criticam, são inimigos dos espiritualistas, dos macumbeiros. Amar o inimigo, mas nunca. O que é isso? Nós temos que perseguir. O ódio entre protestantes e cristãos foi tão forte que na Holanda promoveram uma guerra onde lavaram de sangue e mataram muitos protestantes, mataram muitos católicos, cristãos matando cristãos. Isso é complicado no momento que as religiões tentam entrar nas nossas aldeias e nos ensinar a força da fé cristã. Que é isso? Verdade ou mentira? Para o índio, quando você questiona a verdade, é porque você está em dúvida se de repente você não está acreditando talvez na mentira. Então nós temos que ser mais transparentes, mais verdadeiros e sermos exemplo de fé, como Cristo foi. Se é que queremos que o cristianismo alcance em sua plenitude todas as comunidades indígenas, num espírito de comunhão, irmandade, fé, amor, sem preconceito. Como não ter preconceito? Se entre os próprios protestantes existe discriminação de classe social. O mais pobre e o mais rico, o preto e o branco, dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja existe essa certa dificuldade de se aceitar por cor e classe social. Que péssimo exemplo! Esse exemplo é ruim. Em 1914, a Igreja Católica chegou no Alto Rio Negro, na região onde eu nasci, Rio Tiqué. A forma como meus antepassados viviam, o nudismo era considerado coisa obscena, coisa do diabo, como se nossas almas fossem vagando na selva dos infernos, do diabo. Mas não era isso. A minha cultura, o meu povo vivia numa zoca, 4, 5 famílias unidas. Quando um mata, todo mundo comia uma caça. Quando um pescava muito, chamando junto para comer. Mas depois, quando os religiosos chegaram, pediram para cada família construir uma casa. Aí foi acabando já a vivência de um grupo, numa casa só. Porque Exatamente. Foram quebrando a união de nós viver junto, compartilhando todas as coisas. Depois que o índio também aprende a conhecer a religião, agora ele não quer dividir comida, porque sabe que o osso não divide. Esquecendo que o que mais chamou a atenção dos discípulos é essa comunhão que ainda existe na cultura indígena tradicional. Tudo é de todos. E não é isso que está na Bíblia? Que os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram uma mudança radical, um desprendimento das riquezas, onde tudo eles repartiam entre todos, como indígenas. E cuidado, que Jesus também nasceu numa oca de palha, terra, madeira. Jesus não tinha endereço, era nômade, não tinha casa, vivia de aldeia em aldeia, era vivente das aldeias de Samaria.